Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 21 desse texto sagrado. Marcos 8, 14 a 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração, irmãos. Um dos maiores problemas, dos pecados mais recorrentes que temos na vida, nessa área de servirmos a Deus ou servirmos a outra coisa, é a nossa ansiedade. Todos nós somos ansiosos em algum nível, uns mais do que outros. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus chama homens como nós, que sofriam dos problemas crônicos que nós sofremos, que viviam também em crises de ansiedade, muitas vezes desconfiando do poder de Deus e sem enxergar muito bem aquilo que o Senhor Jesus realizava no seu ministério e ensinava a eles. O Evangelho do Senhor Jesus vem a todos os homens, e o Senhor Jesus chama para serem seus discípulos, não os doutos ou aqueles mais preparados, mas o Senhor Jesus chama pessoas que estavam cuidando das suas vidas, nas suas mais diversas atribuições, pessoas das mais diversas formações, que eram pescadores ou coletores de impostos, ou eram membros de facções judaicas, como Judas o era. Eles eram homens diferentes e iguais, porque sofriam dos mesmos problemas e viviam as mesmas situações. O Evangelho de Marcos, ele tem uma peculiaridade, ele mostra o discipulado que Jesus realiza com esses homens vocacionados por ele, de maneira muito intensa. E esse Evangelho pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 8º, e a segunda parte do Evangelho, que inicia nesse capítulo 8º, onde também o ministério de Jesus é dividido em 2 partes. Esse capítulo 8º, no ponto que lemos, Jesus chega mais ou menos ao meio do seu ministério. Já caminhou bastante com seus discípulos, eles deveriam ter aprendido muitas coisas e deveriam ter já amadurecido na fé. E o Senhor Jesus, a partir do capítulo 8º, como veremos, vai começar a ensinar algumas coisas de forma mais direta aos discípulos, que não eram até então palavras ditas com tanta clareza. Eles ainda não tinham a clareza de quem era Jesus, do que iria acontecer com Jesus, de qual seria o fim do seu ministério. E a partir do capítulo 8º, o Senhor Jesus começa a mostrar isso a eles de maneira mais clara. Até então, Jesus trata tudo que ele realiza com aquilo que nós chamamos o segredo messiânico, o mistério messiânico. Ele muitas vezes curava uma pessoa e dizia: olha, vais e não diz a ninguém o que aconteceu com você, não diz quem te curou, não conta para ninguém, guarda isso, mantém isso em segredo, porque não era o tempo de Jesus se revelar como o Cristo. A partir daqui,
Jesus começa a tratar as coisas de uma outra maneira e ele começa já a não dizer para que as pessoas guardem o segredo ou escondam quem foi que realizou aquilo, mas ele já começa a dizer, pelo menos para os discípulos, abertamente quem ele é e o que ele há de fazer e o que ele há de experimentar na vida. No entanto, até chegarmos no capítulo 8, os discípulos caminham numa estreita vida com Jesus, e eu queria lhe convidar a voltar algumas páginas para que a gente observe algumas coisas. No capítulo 5, nós vemos, a partir desse capítulo, uma série de milagres, de operações maravilhosas da parte do Senhor Jesus. Do verso 1 ao verso 14 do capítulo 5, nós vemos algo extraordinário quando Jesus cura o endemoniado de Gadara. Aquele homem que ficava lá nas sepulturas daquela cidade e que era acorrentado pelas pessoas por conta da sua violência e da sua muita força, mas era um homem tão atormentado pelos demônios que muitas vezes quebrava as correntes e se feria a si mesmo, se tornava um homem muito perigoso. Nós vemos a autoridade de Jesus sobre o inferno, sobre os espíritos malignos, quando Jesus, ao chegar ali, já é interrogado por aqueles espíritos maus que estão na vida daquele homem, perguntando a Jesus o que ele foi fazer ali, por que ele vai ali para atormentá-los. A simples presença do Senhor Jesus naquele lugar fazia com que aquela legião de demônios ficasse atormentada. A presença de Jesus era tão poderosa que eles não podiam suportar. E eles clamam a Jesus que permita que eles saiam do corpo daquele homem e vão para algum lugar. E nós conhecemos quando Jesus vai liberta aquele homem, libera aqueles espíritos para que eles vão a uma manada de porcos que está ali, que nem deveria estar ali, porque eram animais imundos, mas eles vão e aqueles animais se precipitam e morrem ali naquele lugar, de forma que as pessoas ficam chateadas, porque os porcos eram mais importantes do que aquele homem que estava sendo curado, que estava sendo liberto daquela situação toda pelo Senhor Jesus. Nós vemos aí os discípulos experimentando, vivenciando, e todos os que estão ali, o poder de Jesus sobre as trevas. E nós vemos, do verso 15 ao verso 20, a cidade de Gadara rejeitando Jesus, pedindo para que ele saia dali, porque simplesmente ele libertou um homem, mas atrapalhou a economia deles. Nós vemos no capítulo 5 ainda, do verso 25 ao verso 34, o Senhor Jesus indo atender o pedido de um pai atormentado, de Jairo, que tinha a sua filha doente em casa, à beira da morte, e o Senhor Jesus, atendendo de forma misericordiosa aquele homem, vai com Jairo à sua casa, mas ele passa pelo meio de uma grande multidão onde ele é espremido por toda sorte de pessoas. E nós conhecemos esse texto quando uma mulher toca nas vestes de Jesus. E no meio daquela multidão, o Senhor Jesus demonstra que ele é Deus e possui a onisciência do próprio Deus, quando ele pergunta quem me tocou. E o toque que aquela mulher havia feito ao Senhor Jesus havia produzido nela a cura, porque do Senhor Jesus havia saído poder. O Senhor Jesus havia, no meio daquela multidão, identificado uma pessoa que individualmente tocou. E nós conhecemos o texto quando os próprios discípulos e Pedro dizem: mas Senhor, o Senhor pergunta quem te tocou, a gente está no meio da multidão e o Senhor está sendo espremido por todo mundo. Diz: não, peraí, mas uma pessoa me tocou aqui com uma intenção diferente. Ela me tocou diferente. Jesus é aquele que identifica, que individualiza as intenções dos corações no meio da multidão. Os discípulos viram e experimentaram isso, mas mais adiante, após curar essa mulher, o Senhor Jesus chega à casa de Jairo e a filha dele já havia morrido. Mas os discípulos também experimentam algo tremendo, que eles vão experimentar muitas outras vezes depois, quando o Senhor Jesus entra no quarto daquela menina
E o Senhor Jesus diz que ela dorme na realidade, porque para o Senhor Jesus a morte é nada mais, nada menos do que um simples sono. E com palavras simples, sem estardalhaço, sem pulo, sem nenhum tipo de gesto extremo, o Senhor Jesus simplesmente diz: menina, levanta, talita cumi. E a menina levanta, e a menina volta a viver. O Senhor Jesus, perceba, tem poder sobre o inferno. O Senhor Jesus é onisciente, o Senhor Jesus tem o poder sobre a morte. Os discípulos estão observando isso. O Senhor Jesus entra na sua cidade e tudo isso é um aprendizado para os discípulos. Eles estão vendo o poder de Jesus e ao mesmo tempo vendo Jesus sendo rejeitado. No capítulo 6, nos versos 30 a 43, o Senhor Jesus entra em Nazaré, que era a sua cidade, a cidade lá onde ele havia sido criado, que conhecia bem os seus pais e provavelmente a ele também. E ele é expulso da cidade de Nazaré. Jesus está mostrando aos discípulos duas situações. Olha, eu tenho todo o poder sobre o inferno, sobre a morte, eu sou onisciente, mas os homens me rejeitam. Os homens, eles não querem ter parte comigo. Jesus sai de Nazaré. Jesus, então, vai adiante no capítulo 6, a partir do verso 30, nós vemos a primeira multiplicação dos homens, ou dos pães. E na multiplicação dos pães, o Senhor Jesus pega simplesmente 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimenta 5.000 homens. É o que o texto sagrado, no Evangelho de Marcos 6, a partir do verso 30, traz. Agora, faça uma conta rápida comigo. Se ali Jesus alimentou 5.000 homens, e foram 5.000 homens que foram contados, quantas mulheres devia haver ali? Vamos imaginar que houvesse Normalmente tem mais mulheres do que homens nesses ambientes, não é? Mas vamos imaginar que tivesse pelo menos metade da quantidade de mulheres, de homens, de mulheres ali, 7.500 pessoas. E se tivesse, para cada mulher presente, pelo menos cada uma levasse 2 filhos? Então, a gente já vai ter aí... quanto? Você que é bom de matemática? 12.500 por baixo. Uma conta bem simples. Esse cálculo conta apenas homens. Imagine mulheres e crianças que também foram alimentados. Ninguém saiu dali com fome. Todo mundo foi alimentado. Todo mundo saiu dali saciado da palavra do Senhor, mas também saiu dali saciado porque o Senhor providenciou alimento para eles. O Senhor Jesus tinha autoridade sobre o inferno, sobre a morte, ele tinha onisciência, mas ele também era o Deus da providência. Ele provê pães e peixes. E no final, o verso 43 desse texto, do capítulo 6, diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. O Senhor Jesus é aquele que provê e faz sobejar. E provê com sobra. Ele não provê de maneira que falte para alguém, mas ele provê para que haja saciedade. É assim que o Senhor age. Tudo isso precisa ser visto para que a gente tente compreender o que acontece ali em Marcos 8. No capítulo 6 ainda, nos versos 45 a 52, o Senhor Jesus ele anda sobre o mar. A tempestade, o mar é agitado, os discípulos estão no barco sozinhos e de repente eles têm dificuldades em remar naquele mar. Diz o verso 48, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, aquilo agitava para um lado e para o outro e eles estavam amedrontados, achando que poderiam vir a pique, poderiam vir a morrer. E naquele ambiente de dificuldade eles olham e eles veem andando por sobre as águas alguém. E eles queriam fugir daquele que vinha andando sobre as águas. O texto diz que eles queriam tomar-lhes a dianteira. Eles tentavam fugir, mas aquele que vinha e queria passar à frente deles, como de fato faz. E quando eles dão conta, quem está ali, eles achavam,
o verso 49 diz que eles estavam apavorados e pensavam tratar-se de um fantasma. E eles gritaram de terror. O texto diz, não sou eu. O verso 49 diz que eles veem Jesus vindo e não reconhecem Jesus no meio da tempestade, pensam que é um fantasma e estão gritando de terror como crianças. E de repente, eles veem que é o Senhor Jesus quando diz assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E o Senhor Jesus então sobe ao barco e simplesmente o vento cessa. Veja só, os discípulos têm experiência de ver o Senhor Jesus como aquele que tem o poder sobre o inferno, sobre a morte, que é onisciente, que tem o poder de prover todas as coisas e que tem autoridade sobre a criação. Ele tem autoridade sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar. As leis da natureza não significam absolutamente nada para ele, porque é ele que criou e é ele quem as sustenta. Quando o Evangelho de João diz que o Senhor Jesus é o Logos, ele está querendo dizer isso. O Logos, na ideia grega, era a força, o ânimo que rege todas as coisas e que sustenta todas as coisas no seu devido lugar, que não permite que as coisas virem um caos. E o Senhor Jesus é aquele que dá ordem a tudo, e que domina tudo, e que submete a sua autoridade às próprias leis da natureza que ele mesmo criou, quando junto com o Pai presente criou céus e terra. Os discípulos experimentam, eles veem isso, Jesus andando por sobre o mar. No capítulo 6, depois no verso 53 a 56, o autor do Evangelho, Marcos, ele tenta resumir de alguma maneira, dizendo que, olha, foram muitos milagres que aconteceram. Ele percorreu toda aquela região. O verso 55 diz: e traziam leitos, os enfermos, de onde ouviam onde ele estava, e quem quer que entrasse por ali, ele curava, ele abençoava. As pessoas queriam tocar na orla de suas vestes, e quando tocava, o texto no verso 56 diziam, a semelhança daquela mulher que tocou o Senhor Jesus, também saíam curados. Não foi só uma pessoa que tocou nas vestes de Jesus e foi curado, foram inúmeras, segundo o Evangelho de Marcos. Os discípulos estavam lá vendo tudo isso, vendo como testemunhas oculares tudo o que estava acontecendo. No capítulo 7, o capítulo imediatamente anterior ao que lemos, nós vemos a mulher Ciro-Fenícia, que vem de Tiro, ela vem de Sidom, e ela tinha uma filhinha que era possessa de um espírito imundo e nada era capaz de libertar. Mais uma vez, o Senhor Jesus demonstra o seu poder sobre os espíritos malignos, sobre o inferno. E ele cura aquela filha daquela mulher. No capítulo 7, verso 31 e 37, ele faz com que o homem que era surdo e gago ouça e fale articuladamente. No capítulo 8, finalmente, do verso 1 ao verso 10, nós encontramos a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Como se não bastasse esse milagre ser extraordinário demais, sendo realizado uma vez, Jesus se realiza duas vezes. Jesus se mostra como aquele que provê as necessidades do homem ao dobro. Ele realiza aquela primeira multiplicação, e para que não fique nenhuma dúvida, Jesus realiza a mesma coisa depois. Agora, com 7 pães e alguns peixes, Jesus alimenta 7.000 homens. Bom, não vamos fazer mais aquele cálculo. Você já entendeu que era muito mais gente do que 7.000. Porque ali contados eram apenas os homens, mas certamente havia mulheres. E havia crianças no meio daquela multidão que também foram alimentados. E o texto diz que dali ainda sobraram também cestos. O Senhor Jesus alimenta a todos aqueles homens, e no final 7 cestos cheios de pães e de peixes ainda sobram. Há alguma dúvida, sendo nós discípulos de Jesus, que do mesmo jeito que aqueles homens foram chamados, também fomos, há alguma dúvida para nós de que não há ninguém maior do que Ele? Há alguma dúvida para mim e para você de que Jesus ele tem autoridade sobre o inferno, sobre a morte, sobre as leis da natureza, que o Senhor Jesus tem poder sobre a enfermidade, sobre a saúde, que o Senhor Jesus é onisciente, que o Senhor Jesus é o Deus da providência,
é aquele que nos sustenta e nos alimenta. Será que há lugar no nosso coração para alguma dúvida? Será que há algum motivo para temermos alguma coisa ou algo? Há motivo para desconfiarmos de Jesus? Será que há? Será que havia motivos para desconfiança na vida dos discípulos? Claro que não. Assim como nós não temos motivos para desconfiar do nosso Senhor, os discípulos também não possuíam, não tinham qualquer motivo para desconfiar da sua autoridade e do seu poder. No entanto, a idolatria, ela gera falta de compreensão. E a idolatria gera incredulidade. E o coração daqueles homens, mesmo sendo chamados por Jesus para segui-lo, sendo seus discípulos, ainda era um coração idólatra. Depois de, irmãos, tantos milagres, de tantos sinais, do poder do Senhor Jesus ser demonstrado como Deus que Ele é, se manifestando de maneira gloriosa, antes do texto que nós lemos, do verso 14 em diante, no verso 11 a 13, os fariseus que estavam presentes a essas coisas todas também, que eram bem vigilantes a isso, que estavam presentes na multiplicação dos pães nesse segundo momento, e provavelmente haviam comido também, agora pedem um sinal a Jesus. E o Senhor Jesus, Ele diz que não lhes vai conceder nenhum tipo de sinal, a não ser o sinal de Jonas. O Evangelho de Lucas explica melhor o que significa isso, quando o doutor Lucas vai explicar que Jesus tem uma conversa mais profunda com esses homens nesse aspecto, dizendo, olha, Jonas, ele foi a Nínive e ele era menor do que eu. E ele pregou o evangelho ali, e a cidade de Nínive se converteu e não foi destruída. No entanto, está aqui quem é maior do que Jonas. O sinal que eles pediam estava diante deles. Era aquele que era maior do que quaisquer dos profetas, e que tinha uma mensagem extremamente poderosa, em palavras e em obras, mas diante de quem aqueles homens, fariseus, aqueles religiosos não dobravam os seus corações, nem dobravam seus joelhos. E o Senhor Jesus, ele naquele momento dizia que ele não precisa reivindicar o seu caráter messiânico. Ele não precisa provar a ninguém que ele é o Cristo. Nem através de milagres, nem através de poderes, quer o homem aceite ou não, quer aqueles fariseus aceitassem ou não, ele é o Cristo, ele é o Messias, cheio de poder e de glória. Quer os homens, nesse mundo que nós vivemos, eles dobrem os joelhos ao Senhor, reconheçam em Jesus o Senhor ou não reconheçam, o Senhor Jesus continua sendo o Senhor. Ele não precisa que os homens o reconheçam como tal, porque Ele é desde a eternidade aquele que sustenta todas as coisas. Jesus, Ele não aceitaria ser seguido por uma multidão interessada em seus milagres. Os fariseus queriam milagres manifestos. Os fariseus queriam provas da autoridade de Jesus. E muitos têm seguido ao Senhor Jesus, se alimentado até dos pães e dos peixes que Ele multiplica, se alimentando da palavra de Deus de alguma maneira, mas que vão atrás de Jesus em busca de provas de que Ele é o Messias na própria vida deles, exigindo que o Senhor opere milagres e maravilhas e resolva os seus problemas. Ele seja um Deus funcional para que eles venham a crer. Isso é o fermento dos fariseus. E o Senhor Jesus, no verso 14 em diante, Ele vai dizer aos discípulos, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardem-se de serem como estes homens que estão exigindo provas para poderem me seguir, que estão exigindo que eu opere milagres nas suas vidas para poder me seguir. O capítulo 8 vai terminar com a aplicação de Jesus, inclusive nesse aspecto, mostrando quem deve segui-lo e qual deve ser o espírito
qual deve ser a volição no coração daqueles que seguem a Ele. Mas agora, mais profundamente nesse texto que lemos, nos detendo mais a ele, nós vamos perceber algumas questões, e é sobre idolatria que eu quero falar. Esse é o nosso tema. Quando nós olhamos para esse texto, talvez nós não percebamos isso, mas avaliemos algumas coisas. Os discípulos haviam experimentado todos esses milagres, visto com os seus olhos todos esses milagres, estavam presentes em todos esses milagres que vimos a partir do capítulo 5 de Marcos, mas chegando no capítulo 8, mesmo tendo sido alimentados há pouco tempo por pães e por peixes, porque Jesus havia multiplicado pães e peixes, eles entram no barco e eles estão preocupados, estranhamente preocupados, por não terem levado pão. Será que há alguma lógica nisso? Isso é coisa de gente normal. Eles, irmãos, eles tinham acabado de comer os pães e os peixes que Jesus havia multiplicado. E Jesus entra no barco com eles. E eles estão preocupados. Vamos avaliar que eles estão ansiosos, angustiados, duvidando até da presença de Jesus ali, porque eles não têm pão. Simplesmente eles não têm pão. Sim, mas Jesus não acabou de multiplicar pães? Será que o Jesus que multiplicou pães 2 vezes não é capaz de alimentá-los? Travessia de um lago. Quando a gente fala Mar da Galileia, a gente está falando de um lago. É um lago, irmãos. Eles iam pegar um barco e atravessar um lago para o outro lado. Será que alguém pode morrer de fome aí? Quando eu era criança, eu era esfomeado. Hoje eu não sou mais. O meu apelido era Garfinho de Ouro. E minha preocupação, quando eu acabava de comer, era quando eu ia comer de novo. Parece que os discípulos eram como eu. A preocupação deles é, acabou de comer, quando é que a gente vai comer de novo? Será que vai ter pão? Será que vai ter comida? Será que vai ter feijoada? Será que vai ter as coisas que eu gosto? A preocupação deles era circunstancial. A preocupação deles era puramente material. A preocupação deles demonstrava que eles não conheciam Jesus, apesar de estarem caminhando com Jesus há mais de um ano. A preocupação deles demonstrava que faltava fé nos seus corações. A preocupação deles demonstrava que as razões do relacionamento deles com Jesus não eram as razões certas. Eles não estavam se relacionando com Jesus da maneira como deveriam. Porque eles não conheciam Jesus. Eles não confiavam nele. Apesar de terem visto tantas coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é que o problema dos discípulos era e ainda é nos nossos dias idolatria. Quando, irmãos, nós nos preocupamos, quando nós vivemos ansiosos, quando nós desconfiamos daquele que morreu, que ao 3º dia ressuscitou, que subiu aos céus, que enviou o seu Espírito, que nos salvou e que, de alguma maneira, já nos apresentou de inúmeras maneiras o seu poder, a sua autoridade, a direção dele nas nossas vidas, a sua providência para conosco. Ao vermos na sua palavra, mas também ao experimentarmos isso no nosso dia a dia. Quando nós, de alguma maneira, duvidamos do amanhã, ou vivemos ansiosos com alguma coisa, o nosso coração é exatamente como o desses discípulos, e nós somos idólatras. Qual era a idolatria deles? Era pão? Não, a idolatria deles era eles mesmos, era a sua necessidade imediata, era a sua necessidade circunstancial. Naquele momento era a preocupação de que dali a alguns minutos eles iam querer comer pão e não tinha pão para comer. A preocupação pode ser circunstancial em muitos aspectos. A resposta que o Senhor Jesus dá àqueles discípulos é exatamente para que eles se guardem dos fariseus. A nota da Bíblia de Genebra sobre esse guardai-vos dos fariseus é interessante, e ela diz que esse fermento aponta, o fermento dos fariseus é como um aparente e inocente pedido, mas que traz por trás a rejeição ao próprio ministério do Senhor Jesus.
É como se os discípulos estivessem dizendo assim, olha, nós queremos andar com o Senhor, mas a gente não quer passar por dificuldade, não. Nós queremos andar com Jesus, nós queremos ser alimentados pelo Senhor, mas a gente quer garantias de que tudo vai bem. Nós queremos garantias de que, olha, nós não vamos ser perseguidos, as coisas vão dar tudo bem, não vai faltar casa, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar emprego, viu, Senhor? Tem alguma semelhança com o evangelho pregado nos nossos dias e que as pessoas vivem nos dias de hoje? Tem alguma semelhança? Irmãos, os tempos são outros, mas o coração do homem é o mesmo. É impressionante. Talvez os métodos tenham mudado, mas o coração do homem continua sendo o mesmo. E os homens estão exigindo as mesmas coisas de Jesus, e a resposta de Jesus é que esse não é o evangelho para o qual esses discípulos têm sido chamados. Portanto, eles precisam compreender que Jesus lhes basta e ele é o pão da vida. Veja o evangelho de João, no capítulo 6, verso 26 ao verso 35, qual é a resposta de Jesus a essa preocupação de ter pão ou não ter pão, de ter o que comer ou não ter o que comer. No verso 26 do capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus responde: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha aqui, os sinais sendo pedidos. E eles continuam falando: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Como eles eram cegos, estava diante deles. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eles estavam discutindo sobre ter pão, mas eles estavam num barco onde o pão da vida estava presente. E eles não estavam se alimentando do pão da vida. A ansiedade, o pecado do ter o controle da vida gera isso. Nós deixamos de usufruir das bênçãos de Deus agora, porque nós estamos preocupados em ter o controle do amanhã. Nós estamos preocupados em termos o controle daquilo que ainda não chegou e deixamos de perceber a presença de Deus agora nos alimentando, provendo, cuidando, nos auxiliando, nos dirigindo, nos conduzindo. Deixamos de nos alimentar do Senhor Jesus, porque a nossa preocupação está em como amanhã vamos viver, em como amanhã vamos caminhar, em como amanhã vamos ter as nossas vidas dirigidas, e de alguma forma nós queremos a sensação de que ao planejar todas essas coisas, nós temos o controle sobre elas, e nós não temos. Nós precisamos perceber que ao entrarmos com o Senhor Jesus no barco, Ele é aquele que conduz, Ele é aquele que provê. E ao virem as tempestades, Ele é aquele que tem o poder sobre a criação e sobre as leis da natureza. A idolatria levava os discípulos a se preocuparem e a buscarem um pão que perece. O pedido de um sinal para crerem era a convicção de que eles precisavam ter o controle e de que eles não tinham fé suficiente em Jesus, ao passo que o Senhor Jesus é aquele que sacia a fome do homem. Se esperarmos, como é que o apóstolo Paulo fala em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, você lembra?
se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, em outra versão, os mais miseráveis de todos os homens. Era isso que aqueles discípulos estavam se tornando. Infelizes e miseráveis. Porque eles queriam que Jesus fosse aquele que saciasse os seus corpos. Eles estavam preocupados em ter Jesus para saciar as suas necessidades. Agora, o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos 8, prossegue. E Jesus percebe, no verso 17, que eles estão discutindo sobre não ter pão. Jesus observa aquela discussão e eu imagino, Jesus permite que ela aconteça por alguns instantes, para que os discípulos vejam a própria situação em que eles se encontram. E é assim que o Senhor faz. Ele permite que a gente meio que cisque em torno da nossa própria incredulidade, da nossa ansiedade, para que o nosso próprio coração seja revelado a nós mesmos. E não haja desculpas diante dele. E o Senhor Jesus, então, vira em algum momento para nós e fala como falou com aqueles discípulos. Por que vocês estão discorrendo sobre não ter pão? E aí vem os questionamentos aqui importantíssimos de Jesus. Vocês não consideraram? Vocês não compreenderam? O que Jesus está querendo dizer é, tendo visto tantas coisas, tendo experimentado tantas coisas, vocês não pararam um minuto para avaliar tudo que vocês estão vendo? Vocês estão simplesmente vivendo a vida, sabe, na teologia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E não estão parando para meditar no meu poder, no que eu vos tenho dito, na minha autoridade, nas coisas que eu tenho realizado. O termo que é colocado aqui por Marcos ao considerar, vocês não pararam para meditar sobre isso. Vocês não têm gastado tempo para avaliar tudo isso e meditar nisso que tem sido realizado, no que eu tenho ensinado a vocês não têm avaliado isso. É possível, irmãos, que a gente venha à igreja todo domingo, que a gente faça culto doméstico todo dia em casa, que a gente leia a Bíblia o tempo todo, mas isso não passe de uma tradição para nós. É possível, tragicamente impossível, é possível que nós não meditemos naquilo que o Senhor é, na sua glória, na sua majestade. É possível que nós nos relacionemos com Deus tão superficialmente que nós não nos maravilhemos com quem Ele é, com seus atributos. Não é possível para nós, discípulos do Senhor, de fato termos um relacionamento profundo, termos uma experiência com o Senhor na sua palavra e nós não nos maravilharmos com os seus atributos e com quem Ele é. Não ficarmos envergonhados por Ele ser tão santo e nós sermos quem nós somos. Não é possível nós sermos verdadeiramente profundos com o Senhor e vivemos de maneira que não haja meditação na nossa vida acerca de nós mesmos, do Senhor e da sua palavra. O Senhor Jesus pergunta a eles, vocês não compreendem? Ou seja, a pergunta do Senhor Jesus era, vocês ainda estão sobre a maldição de Isaías capítulo 6? Hoje de manhã foi lido o texto que cita essa maldição. Lá no capítulo 6 de Isaías, nos versos 8 a 10, o texto diz assim, depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Há de ir por nós. Disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Quando o Senhor Jesus faz essas perguntas, vocês não consideram, vocês não compreendem, vocês têm o coração endurecido. O verso 18 diz assim, tendo olhos, vocês não veem,
E tendo ouvidos, vocês não ouvem, não vos lembrais. Então, o Senhor Jesus faz uma ligação com Isaías 6, dizendo: vocês ainda estão sobre essa maldição, em que foi dito que seria pregado e não se compreenderia, não se enxergaria, não se ouviria, porque o coração era de tal forma endurecido que ele não se converteria. Por isso os fariseus não se converteram. Ao verem o poder de Jesus, eles não se dobraram, porque eles estavam sim sobre essa maldição. E só há uma maneira dessa maldição ser quebrada, que é pelo poder da palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo de Deus, no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, individualmente ao coração do homem. Caso contrário, os ouvidos estão tapados, os olhos estão fechados e o coração está endurecido. E o coração permanece endurecido. Mas não é possível, aqueles eram os discípulos de Jesus, que experimentavam tantas coisas, que viram tantas coisas. E Jesus diz: vocês ainda estão assim. Toda a situação dos discípulos, irmãos, de coração endurecido, de não verem, não ouvirem, não lembrarem, redundava num grande pecado contra o Senhor. Eles rejeitavam o ministério do Senhor Jesus, no que realmente era o ministério, e como idólatras de si mesmos, colocavam suas aparentes necessidades, seus desejos, acima e à frente do ensino e da vida que o Senhor Jesus queria que eles vivessem. Veja comigo como essa realidade dos discípulos, e consequentemente também a realidade do povo a quem Isaías pregou, e da multidão que ouvia Jesus falar, é consequência do pecado da idolatria. Abra no Salmo 115 e veja do verso 5º ao verso 8º comigo. E se você puder, mantenha uma mão aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8º, para você ir fazendo um paralelo comigo. No Salmo 115, do verso 5º ao verso 8º, o salmista falando sobre a idolatria, falando sobre os ídolos, ele diz assim: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Agora, perceba o que Jesus diz no verso 18 de Marcos. Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. Vocês têm o coração endurecido. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer e que o salmista ao mesmo tempo diz no Salmo 115 é que assim como os ídolos, eles são insensíveis. Eles não podem meditar, não podem perceber, não podem pensar, não podem ver, nem tocar, nem ouvir. Aqueles que adoram ou que têm algum tipo de idolatria na sua vida, assim se tornam. A idolatria nos torna como ídolos de pedra ou de madeira, incapazes de enxergar ao Senhor, incapazes de ouvir a sua voz, incapazes de meditar na sua palavra, incapazes de ter o coração tocado pelo seu poder. Nós vemos os discípulos exatamente assim. A idolatria de si mesmos, a idolatria das suas próprias necessidades, os levava à insensibilidade diante do próprio Deus, diante do Deus encarnado, o Senhor Jesus que estava diante dele. O texto do Evangelho de Marcos, e eu quero correr um pouco para poder chegar finalmente à conclusão do sermão, vai mostrar do verso 22 ao verso 26, e percebam uma coisa aqui, é que todas as perícopes do capítulo 8º, elas estão interligadas e ligadas ao que acontece com o capítulo 8º até o verso 21. A perícope seguinte, do verso 22 ao verso 26, ela inicia por uma colocação que é aqui como que uma dobradiça que une o texto anterior a esse texto. Então
chegaram a Betsaida. Se você olhar o verso 27 da perícope seguinte, ele inicia com a mesma colocação. Então, Jesus e os seus discípulos, ou seja, isso é uma costura meio que invisível no texto, mas que diz que um texto só pode ser compreendido com outro texto. Depois, no verso 31, ele vai dizer, então, mais uma vez interligando ao texto anterior. E o verso 34, finalmente, na próxima perícope, ele faz a mesma ligação. Então, para que nós possamos compreender, nós precisamos ligar todos esses entãos para que a gente entenda a teologia desse texto. Quando Jesus aponta a idolatria dos discípulos e o que está acontecendo no coração deles, aquilo era algo prioritário para que eles pudessem seguir Jesus, era eles perceberem o pecado deles, para que eles pudessem vivenciar o que viria a seguir, para que eles estivessem aptos a viver o que o Senhor Jesus lhes iria revelar agora em seguida. E no verso 22 ao verso 26, eles entram em Betsaida e o texto diz que trouxeram um cego, rogaram que o Senhor Jesus tocasse no cego, e Jesus toma o cego pela mão, Jesus leva o cego para fora da aldeia, o Senhor Jesus aplica saliva aos olhos do cego, o Senhor Jesus impõe as mãos e o Senhor Jesus pergunta, você vê alguma coisa? E você vê a pergunta de Jesus, qual a resposta é, vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Pergunta que a gente faz aqui no texto aí, será que o poder de Jesus falhou? Não é? Jesus curou ou não curou? Jesus passou saliva nos olhos daquele homem, mas ele não saiu enxergando completamente. Ele não conseguia ver as coisas com clareza. E em seguida, Jesus, o texto diz que ele novamente lhe impõe as mãos nos olhos, e aquele homem, então, passando a ver claramente, fica restabelecido e distingue tudo de modo perfeito. E o Senhor Jesus manda que ele vá embora e ainda diz para que ele não entre na aldeia, não conte nada a ninguém. Será que falhou? Será que Jesus curou em 2 etapas porque faltou fé em Jesus? Claro que não. O texto está ligado ao que está acontecendo anteriormente. Lembra, o então está dizendo isso. O então diz que o que está acontecendo aqui é por causa do que aconteceu antes. Ora, o que aconteceu antes foi uma acusação de Jesus aos discípulos. Vocês têm olhos e não veem. Jesus cura aquele cego em 2 etapas dizendo assim, vocês de fato tiveram um encontro comigo. Vocês receberam da minha palavra. Vocês ouviram a minha mensagem. Vocês viram os meus milagres. Mas vocês não conseguem distinguir as coisas de modo perfeito. Mas para ser discípulo, é necessário distinguir as coisas de modo perfeito. Só uma maneira, nós vimos hoje de manhã, de percebermos as coisas de modo perfeito. É nós pensarmos biblicamente. É nós termos o ponto de referência da nossa vida em Deus. É nós recebermos a revelação dele, sermos orientados por ele, nós sermos dirigidos por sua palavra. Aí nós conseguimos enxergar. Aí nós podemos enxergar. O que Jesus está dizendo é, vocês, meus discípulos, são como esse cego. Vocês estão andando comigo, vocês realmente tiveram uma experiência comigo, mas olha, vocês precisam de mais profundidade. Vocês precisam mergulhar mais. Vocês precisam me conhecer mais. Vocês precisam se aprofundar mais em mim, se alimentar mais de mim, que sou o pão vivo do céu, para que vocês possam ter a aptidão, a habilidade e estar prontos para o que virá. Vocês precisam ver as coisas de modo perfeito. Vocês precisam enxergar as coisas como elas são. Tem muito crente que não enxerga as coisas como elas são. Tem muito crente enganado. Tem muita gente dentro da igreja que tem seguido conselhos estranhos, que tem tomado caminhos estranhos, que a vida cristã é pobre, ou melhor, é paupérrima, em que a vida cristã é de uma tristeza em outra tristeza, em que não há alegria. E perceba, alegria não significa prosperidade como o mundo prega.
tem muitos crentes que têm vivido uma vida rasteira com Deus. Não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer nos levar a uma profundidade, a enxergarmos as coisas como elas são, a sermos como os filhos de Issacar. Lá no texto em que Davi, eu acredito que é o texto de Reis ou de Crônicas, quando Davi ele é reconhecido como rei de Israel, vem todas as tribos de Israel trazer os seus tributos a Davi. Todas as tribos elas têm homens que são aptos para a guerra. Um pega a espada, o outro é com lança, o outro é com funda, o outro é com arco e flecha, e cada qual tem o seu atributo, cada qual tem a sua destreza. Mas tem uma pequena tribo chamada tribo de Issacar, que ela chega com 200 homens. E diz assim, esses 200 homens, eles são aptos para discernir os tempos. Eles eram diferentes. Eles eram melhores do que aqueles que pegavam em armas, porque eles eram aqueles que distinguiam, eram aqueles que compreendiam as coisas e podiam dar conselhos ao rei. Não são muitos estes, mas o Senhor Jesus, Ele quer no meio da sua igreja, à medida que nós nos aprofundamos com Ele, nos fazer assim, pessoas que discernem o seu tempo, que enxergam o momento em que vivem e sabem exatamente como se portar, porque eles enxergam, porque eles ouvem, porque eles sabem aplicar a palavra de Deus aos momentos e às situações. Eu preciso correr um pouco e perceba que na perícope seguinte, então, o Senhor Jesus, os discípulos veem isso, e isso está falando aos discípulos de quem eles são. E agora algo acontece. O Senhor Jesus pergunta: quem dizem os homens que sou eu? Perceba, essa perícope ela está ligada ainda nessa costura do texto à teologia desse capítulo 8. Quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a responder, dizem que o Senhor é um dos profetas, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias. Mas Jesus faz a indagação direta: eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês têm compreendido. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Em outro evangelho, o escritor diz que Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, em outro texto, vai dizer: olha, não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, houve a percepção, a compreensão de que eles precisavam da revelação de Deus. E era o Senhor que estava revelando a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Não há, irmãos, como nós compreendermos quem é Jesus, se não for através da atuação do Espírito Santo de Deus, que nos revela quem Ele é. Se não for a revelação da palavra de Deus aplicada ao nosso coração, que quebra a maldição de Isaías 6, que impede que os homens compreendam, que impede que os homens enxerguem, que ouçam, que os homens tenham o coração transformado. O Senhor Jesus adverte ainda no segredo messiânico e que eles não digam nada a ninguém. Mas no texto seguinte, que está ligado a esse texto ainda, por esse então, no verso 31, o Senhor Jesus começa a falar: é necessário então, já que vocês compreenderam que eu sou o Cristo, eu vou dizer para vocês o que significa ser o Cristo. Eles não tinham compreensão. Na mítica ideia do Messias que viria, as facções judaicas achavam que esse Messias, herdeiro de Davi, viria para expulsar os romanos da sua terra e tomar o trono e levar Israel à pujança do reinado de Davi e Salomão, como outrora eles tinham, mas não era isso que Jesus estava disposto a fazer. E Jesus começa a dizer o que significa ser o Cristo. E ele vai, então, no verso 31, e começa a ensiná-los que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, que ele fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, que ele fosse rejeitado pelos escribas, que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Quando os discípulos ouvem isso, quando João ou quando Pedro ouve essa dura revelação de Jesus,
Pedro então chama Jesus à parte. E Pedro tem a audácia de repreender a Jesus, de reprovar Jesus, de maneira que Jesus volta para Pedro e repreende a Pedro e diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Sabe o que Pedro, na realidade, estava revelando ali? Uma falta de disposição que há no coração, no nosso coração também. Quando o Senhor Jesus dizia que era necessário que o Filho do Homem, que o Cristo, sofresse, ele estava dizendo que aqueles que estavam junto com ele sofreriam também. O fim dos discípulos era o fim do Mestre. A vida do Mestre apontava para o tipo de vida que os discípulos viriam a ter. Ser discípulo de alguém que iria sofrer, ser discípulo de alguém que iria morrer, significava sofrer e morrer também. Eles só esquecem que no final a fala de Jesus é que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Porque assim como a vida dos discípulos é padecer com seu mestre, morrer com seu mestre, também é ressuscitar com seu mestre. Eles não avaliaram isso, porque o pavor tomou conta e a ansiedade talvez tivesse voltado ao coração. É interessante quando o Senhor estabelece a Páscoa. Tem algo extraordinário ali. O cordeiro devia ser comido por inteiro, e nós sabemos pela revelação bíblica que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros imolados no Antigo Testamento, desde Abel até passando por Moisés e até a vinda de Jesus, apontavam para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros imolados na Páscoa, na 10ª praga, na saída do Egito, representavam o Senhor Jesus. E tinha uma revelação profunda ali. Quando vocês pegarem um cordeiro de 1 ano sem mácula e vocês forem imolá-lo para comê-lo, e vocês vão comê-lo, vocês vão pegar esse cordeiro de sorte que ele dê para a família toda. Se ele for um pouco maior, chama o vizinho para comer com você. Você vai assá-lo sem tempero nenhum. Tem que ser o gosto original dele. E você não vai cozer nada, você vai assar ele completamente. E você vai comer ele por inteiro. Alguns de nós ia pedir logo a maminha, a picanha do cordeiro, né? O filé do cordeiro, mas tinha que comer as vísceras. Tinha que comer os miolos dele. Tinha que comer os olhos do cordeiro. Tinha que comer as entranhas dele, o fígado, o rim, o coração. Tinha que comer o cordeiro por inteiro. Eu imagino que isso não deve ser muito gostoso. Participar do ministério de Jesus, que é simbolizado na Páscoa, na sua morte e na sua ressurreição, significa nos alimentarmos do cordeiro por inteiro. E se alimentar do cordeiro por inteiro, muitas vezes não tem um sabor tão agradável. Muitas vezes é difícil de comer. Muitas vezes a carne é um tanto quanto dura. As partes não são muito gostosas, mas precisa ser comido por inteiro. E é com ervas amargas. É chorando, sabendo que o júbilo vai vir pela manhã, porque a gente já come vestido para a viagem, com mala nas costas e cajado na mão, porque a hora de partir é vinda. Quando essa revelação é dada no Antigo Testamento sobre o Cordeiro, eu imagino que isso aponta exatamente para isso, a nossa participação na vida, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Nós fomos unidos a Cristo. Quando fomos regenerados, fomos justificados, nós nos tornamos um com Ele, para vivermos a vida dEle, para vivermos a sua morte e a sua ressurreição. E se o nosso Senhor, Ele foi rejeitado em Nazaré, Ele foi rejeitado em Gadara, mesmo com todo aquele poder, se Ele seria rejeitado pelos anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, nós somos os seus discípulos, nós precisamos estar prontos para segui-lo,
quaisquer que sejam as circunstâncias que se imponham a nós, para comer da carne do Cordeiro as partes boas e deliciosas, mas as partes amargas e difíceis. É assim que também o Senhor fala a Ezequiel, que o Senhor fala a João em Apocalipse. Come o livro. E quando você comer, ele vai ser doce no paladar, mas vai ser amargo quando chegar no estômago. Se alimentar do Senhor Jesus tem um sabor agridoce. É doce, mas também é amargo. É doce, mas também é doloroso. E isso acaba com a nossa idolatria de nós mesmos. Aqueles que se idolatram, aqueles que estão preocupados consigo mesmo, não são capazes disso. Nós precisamos morrer para poder seguir a Jesus. E então, a perícope seguinte vai tratar isso, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. O Senhor Jesus agora abertamente, para a multidão e para os discípulos diz: olha, vocês não entenderam foi nada. Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos nos perder de nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos e para os ídolos que tentam tomar o nosso coração. Precisamos morrer para a idolatria, a nossa própria vontade. Precisamos morrer para os nossos desejos. E é exatamente isso que Jesus diz: se você quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negue os seus anseios. Negue o desejo por pão. Negue as preocupações carnais. Negue a ansiedade desta vida. Negue a incapacidade de crer. Negue as suas preocupações. Negue os ídolos do seu coração. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz de Jesus, isso tem um significado extraordinário. E eu vou caminhar para o fim falando sobre isso. A cruz romana, diferentemente dos filmes que mostram aquela cruz com dois postes cruzados, que era carregado, normalmente os filmes mostram a Via Crucis, o Senhor Jesus carregando os dois postes nas costas, pelas ruas em Jerusalém, até o Calvário. Na realidade, a cruz romana ela era montada apenas no lugar da morte. O indivíduo que era condenado à morte, ele carregava esse poste horizontal que era chamado de patíbulo. O poste vertical ele já estava lá no lugar. Era destinado a este indivíduo que carregava este poste horizontal. E quando o Senhor Jesus manda tomar a cruz, é essa imagem que vem à mente dos judeus e à mente do Senhor Jesus daquela multidão. Alguém que é condenado. E eu imagino que na mente daqueles discípulos, assim como daquela multidão, assim como das nossas, vêm os motivos para sermos condenados. Nós não merecíamos morrer uma morte só. Merecíamos morrer milhares de mortes. Porque os nossos pecados, eles não são um só. É uma multidão de pecados. Para cada pecado desse, uma cruz. Para cada pecado desse, uma morte. É o que merecíamos. Mas, imaginando a condenação, nós pegaríamos esse patíbulo nas costas e sairíamos caminhando pela cidade com esse patíbulo. E cada passo que nós damos com essa cruz que é carregada por nós, que é a cruz onde nós seremos crucificados, é um passo a menos de vida. É um passo a menos de respiração, de suspiros, de sonhos, de desejos. É um passo a menos que nós damos na nossa existência.
E a ideia, a visão é exatamente essa. Tomar a cruz é tomar a cruz para morrer. Ninguém toma a cruz para passear no parque. Ninguém toma a cruz porque ela é gostosa de carregar. Simão Cirineu vinha do campo e ele teve que ser coagido pelos soldados romanos a ajudar Jesus carregando a sua cruz, de tão fraco que o mestre estava. Mas ao caminharmos, passando pelas ruas de Jerusalém, agora atravessando os portões da cidade, porque aquela morte é tão indigna que ela não pode ser realizada dentro da cidade, ela tem que ser realizada fora dos portões. E o Monte do Calvário, com cheiro de morte, está lá à nossa frente. E nós já olhamos para aquilo e imagine, nós que somos extremamente ansiosos, a essa altura já estaríamos tendo uma síncope. O coração batendo mais forte, a distonia nas mãos e os soldados romanos com os chicotes batendo para que caminhássemos. E nós estamos carregando a cruz. Chegamos finalmente no Calvário e lá é o lugar da nossa morte. Mas imagine comigo, a cruz que o Senhor Jesus manda que carreguemos, ao chegarmos no Calvário, no lugar onde eu e você deveríamos ser mortos, ela não tem aonde ser pregada. O patíbulo não tem onde ser erguido e posto. Porque veio alguém antes de mim com o seu próprio patíbulo, dizendo que se chamava pelo meu nome e foi erguido naquela cruz e pregado no meu lugar. E ao olhar para o carrasco que está ali, eu digo, mas eu fui condenado. E os soldados que estão ao meu lado dizem, ele foi condenado, ele merece morrer. Mas o carrasco ali olha para os soldados e olha para mim. E ele diz, mas não tem. Entenda, meu filho, não tem aonde você ser pregado. Está aqui sangue no chão, você está vendo? O indivíduo que morreu aqui, o seu sangue foi completamente derramado, olha aqui no chão. De sorte que nós precisamos furar o seu lado e não tinha mais sangue, saiu água, olha o chão. E quando ele chegou aqui, ele deu um recado, que você ia chegar depois dele e que você não seria crucificado porque ele tomou seu lugar. E os soldados não têm outra saída, eles vão desamarrar o patíbulo dos meus braços e vão olhar para mim e vão dizer, pode ir. Você está livre. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Tendo chegado no crucial da nossa vida, tendo chegado no ponto em que quase morremos de ansiedade e de medo, e descobrimos que alguém foi pregado no nosso lugar, nós vamos voltar para a nossa antiga vida? Vamos voltar para os nossos antigos desejos? Será que nós vamos voltar a sacrificar os nossos antigos ídolos? Vamos voltar a viver do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, caminhar do mesmo jeito? Aqueles que vivenciaram isso nunca mais serão os mesmos. Ao chegar ali, eles perguntam, como é o nome do indivíduo que morreu no meu lugar? Ele está ali uma placa jogada no chão. Jesus, Rei dos Judeus. Onde ele foi enterrado? Aonde ele foi colocado? Porque eu não posso mais viver a minha vida do mesmo jeito. Eu preciso agora saber onde ele está. Eu preciso ir ao túmulo onde ele está. Porque eu preciso sentar na frente daquele túmulo e chorar. Porque eu não o conhecia. Por que ele deu a vida no meu lugar? Eu não estou entendendo. O que é que eu fiz para merecer isso? E eu compro lá uma bela coroa de flores e eu vou carregando até o Getsemane. Mas ao chegar lá no jardim, quando eu vou colocar as flores, a pedra está removida. O lugar está vazio. E aquele Jesus, o Rei dos Judeus, que deu a vida por mim, toca no meu ombro. Diz, ei, Vitor, fui eu que morri por você. E agora? Eu vou voltar para os meus antigos ídolos e viver a minha antiga vida? Não. Eu vou dizer, Senhor, a minha vida agora é tua. Não tem como ser o mesmo. Não tem como ser mais um idólatra.
Não tem como me amar mais do que é o Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o único digno de ser adorado. E as minhas vontades, os meus desejos, são todos teus. Isso é que é morrer para viver. É nós nos chamarmos agora pelo nome daquele que deu a vida por nós. E a nossa vida ser a vida dele. Irmãos, que o Senhor ele seja bondoso e nos faça viver isso. Porque eu e cada um dos irmãos tiveram esse encontro com Jesus. Carregamos a cruz. E agora nós precisamos segui-lo. Tendo o nosso comer, tendo a nossa bebida e a nossa comida, como disse o Senhor Jesus, o fazer a vontade do meu Pai. E assim nós não seremos idólatras, mas seremos aqueles que, diferentemente daqueles fariseus e dos discípulos antes disso, nós vamos compreender, nós vamos enxergar, nós vamos ouvir e nós vamos viver uma novidade de vida. Vamos orar ao Senhor?